Oi, gente! Então, o nosso trabalho vai ser sobre coronavírus, o meio ambiente, a sociedade e como as condições do ambiente, as ações humanas, influenciam na origem das pandemias. A nossa notícia base é a destruição de habitats, que cria condições ideais para o surgimento do coronavírus. A notícia fala sobre o surto de ebola em uma pequena aldeia no norte do Gabão, e ela conta que as principais doenças mortais para os seres humanos estavam emergindo em lugares considerados como hotspots, que são lugares onde a biodiversidade vem sendo destruída. Lá no norte do Gabão, a ebola começou com a morte de um chimpanzé. Depois que os moradores mataram esse chimpanzé, eles se alimentaram dele e todos que comeram tiveram uma febre terrível em poucas horas. Alguns morreram imediatamente e outros morreram enquanto eram levados para o hospital. Então, assim, provavelmente atividades humanas como construção de estradas, mineração, a caça e a extração de madeira desencadearam epidemias como ebola, outras na década de 90 e agora também o coronavírus. Um jornalista do The New York Times, ele falou que nós invadimos florestas tropicais que abrigam inúmeras espécies, e dentro dessas criaturas há muitos vírus desconhecidos. Ele fala que o humano corta árvores, mata e engaiola os animais e os enviam aos mercados. Com isso, os humanos rompem os ecossistemas e liberam os vírus de seus hospedeiros naturais. Quando isso acontece, os vírus precisam de um novo hospedeiro, e muitas vezes somos nós. Pesquisas sugerem que os surtos das doenças transmitidas por animais e outras doenças infecciosas como ebola, SARS, gripe aviária e agora o Covid-19, causado por um novo coronavírus, estão aumentando. E agora podem se espalhar rapidamente para novos lugares. A CDC, Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estima que 3/4 da doença que infectam seres humanos se originam em animais e não humanos. Então, Kate Jones, que é o chefe do Departamento de Ecologia e Biodiversidade em Londres, na Inglaterra, chama as doenças infecciosas emergentes de origem animal como uma doença crescente e muito significativa para a saúde, segurança e economia global. Então, assim, essa parte da notícia fala que a invasão de florestas, com extração de madeira, mineração, construção de estradas, principalmente a rápida urbanização e o crescimento populacional, acabou aproximando muito os seres humanos de espécies animais que antes ficavam distantes. Então, assim, agora, quando surgirem doenças nas florestas, vai ser muito mais fácil delas serem transmitidas para as cidades do que seriam antes, quando as cidades eram mais afastadas das florestas. Então, assim, morcegos, roedores, outros tipos de animais, eles vão transmitir, eles têm uma facilidade muito maior de se locomover da floresta para a cidade do que teriam antes. Então, dessa forma, é muito mais fácil a propagação dessas doenças do que seria antes. Esse tópico trata sobre o estudo de Thomas Gillespie, ecologista que diz que os patógenos não respeitam os limites das espécies e estuda como a redução de habitats naturais e as mudanças de comportamento aumentam os riscos de doenças que passam de animais para seres humanos. Thomas não se mostra surpreso com o surto do novo coronavírus e aponta que a maioria dos patógenos ainda não foi descoberta, concluindo que estamos ainda na ponta do iceberg. Além disso, ele diz que os humanos estão criando condições favoráveis para que a doença se propague, reduzindo as barreiras naturais entre os animais hospedeiros dos vírus e nós. As intensas mudanças na paisagem destroem habitats dos animais, fazendo as espécies migrarem e se aglomerarem, aumentando o contato entre diferentes espécies e humanos. Outro estudo em curso chama-se Vínculos entre a Saúde Humana e os Ecossistemas e está sendo feito em Nova York. Seu objetivo é desmistificar o fato de que os ecossistemas naturais são uma ameaça para os humanos, uma vez que são as atividades humanas que causam o dano real. Os riscos à saúde em um ambiente natural podem ser muito piores quando interferimos. Ainda de acordo com Thomas, roedores e morcegos prosperam quando perturbamos os habitats naturais. Eles são os mais propensos a promover transmissões de patógenos. Quanto mais perturbamos as florestas e os habitats, maior o risco que enfrentamos. Ademais, segundo Felicia Kissing, quando erodimos a biodiversidade, vemos uma proliferação das espécies com maior probabilidade de transmitir novas doenças para nós. Mas também há boas evidências de que essas mesmas espécies sejam os melhores hospedeiros para as doenças existentes, substituindo o homem como hospedeiro. Por fim, de acordo com as imagens aqui apontadas, observamos uma outra visão da chamada ponta do iceberg, englobando mais os aspectos políticos ao abordar que muitos países escondem o número real de casos e mortes, diminuindo-os como tentativa de acalmar a população.
Um dos grandes meios de transmissão de vírus como o Covid-19 são os mercados informais característicos de países asiáticos que surgiram para fornecer carne fresca para a população. Neles, os animais são abatidos, cortados e vendidos no local. Na China, o chamado de mercado úmido é considerado pelo governo chinês como o ponto de partida da pandemia. Era conhecido por vender diversos animais selvagens, como filhotes de lobos vivos, salamandras, crocodilos, escorpiões, ratos, esquilos e tartarugas. Há também regiões da África que seguem o mesmo estilo de mercado, sendo os animais vendidos e abatidos perto de lixões abertos e sem drenagem. Recentemente, as autoridades chinesas proibiram o consumo de animais silvestres e dos mercados informais. É lógico que os hábitos alimentares do mundo oriental são excêntricos do ponto de vista ocidental, mas deve-se levar em conta as crises de fome e o passado de extrema exploração. Então, quais devem ser as medidas a serem tomadas? Primeiramente, seria benéfico a diminuição do consumo de carne, principalmente de animais silvestres. Também a criação de lugares específicos para o abate, em que haja regularização e fiscalização das medidas de higiene. Se esses aspectos não forem controlados, os casos voltarão a crescer, assim como relata a notícia de tábuas de corte de salmão infectadas que seriam exportadas e potencialmente criariam um novo surto de Covid. Bom, então assim, né? Não tem como falar sobre pandemia no Brasil sem falar sobre as famosas fake news. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, então a gente colocou para ressaltar. E nessa notícia aqui, estava na Wikipédia, e falava que esse médico, que ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina, ele falava que o coronavírus foi criado no laboratório por cientistas. Então, assim, a gente só colocou mesmo para ressaltar e para mostrar um pouquinho sobre como é a pandemia no Brasil e como as pessoas tratam disso, né? A teoria de Gaia estabelece a Terra como um organismo vivo e que, assim como os seres humanos, necessita de regulações em seu funcionamento. Nessa hipótese, pode-se sugerir que o Covid seria um dos elementos que surgiram para regular um sistema que estava em desequilíbrio, ou seja, a população humana estaria sendo reduzida para diminuir a pressão por recursos ecológicos. Uma teoria polêmica que dá a entender que as grandes pragas ou doenças seriam um tipo de seleção natural. Mas o principal ponto é entender que a Terra não é uma subordinada dos seres humanos. Pelo contrário, os seres humanos e a Terra são a natureza, e que talvez encontrar um equilíbrio de como conviver com os outros fatores bióticos seja a chave para um mundo melhor. Então, assim, essa notícia, ela fala sobre a relação, de novo, do coronavírus com a ecologia, né? A gente vem vendo vários países, e principalmente o Brasil, com esse governo, que fecha os olhos, assim, para o meio ambiente e apoia o desmatamento, como a gente viu o Ricardo Salles falando que queria passar boiada na Amazônia, já que o foco estava desviado para o coronavírus, e entre outras falas e descasos que o governo já teve com o meio ambiente. Só que, mais uma vez, a gente vê mais um benefício do meio ambiente e mais um malefício do seu desmatamento. Então, assim, a notícia ela vai falar dos animais selvagens, que eles convivem com os mosquitos nas florestas, e os mosquitos não fazem mal para eles. Os carrapatos que eles se hospedam nas capivaras e também não causam febres maculosas nelas, e nem nada do tipo. Só que, por exemplo, com a destruição das florestas, os morcegos herbívoros, eles vêm e começam a depositar sua saliva nos pomares, nas frutas dos pomares. Os morcegos hematófilos, eles transmitem o liçavírus responsável pela raiva. Os mosquitos portadores e transmissores de doença a humanos, eles são muito mais numerosos em regiões desmatadas do que em florestas virgens. A jornalista dos Estados Unidos, ela publicou um livro no qual revela a origem do coronavírus. A SARS, ela foi desenvolvida em animais destinados ao mercado, que ainda vivos eles ficavam enjaulados em enormes carretas que transportavam vários animais vivos. Então eles atritavam uns aos outros e o confinamento em espaços limitados transmitiam o vírus mutuamente. A gente sabe que é por isso, né, que o coronavírus é transmitido por causa de aglomerações e muito perto um do outro. Então, também foi a mesma coisa nos animais, o que facilitou para nos mercados os animais chegarem lá já com o vírus. Essa notícia nos mostra que é inegável o fato de que a pandemia revelou a fragilidade da sociedade e de seu sistema econômico e social em fazer frente a eventos complexos de grande escala. A sociedade tem tido perdas incomensuráveis durante os diversos outros surtos já vividos, como ebola, gripe suína, zika vírus, entre outros. Contudo, nenhum desses alcançou uma magnitude tão grande como a pandemia do novo coronavírus.
Isso só mostra que a sociedade não aprendeu muitas coisas com as experiências passadas. Um estudo de Stanford revelou que o desmatamento abre possibilidade do contato dos humanos com novos vírus devido aos animais perderem seus habitats, se aproximando da sociedade e transmitindo novas doenças. O HIV, por exemplo, que é o vírus da AIDS, foi transmitido por chimpanzés. A contaminação humana da Covid-19 parte do mesmo princípio, uma vez que ocorreu a partir do consumo de carne animal infectada em Wuhan, na China. Um estudo do PNUMA de 2016 já mostrava que 60% de todas as doenças infecciosas emergentes nos seres humanos são zoonóticas, ou seja, elas estão intimamente ligadas à saúde dos ecossistemas e são transmitidas por animais. Um dos maiores problemas ambientais do Brasil é o desmatamento, e de acordo com pesquisadores, nem mesmo uma pandemia é capaz de conter o desmatamento no Brasil. O resultado tem sido uma perda na biodiversidade, favorecendo determinados patógenos. Assim, o avanço do desmatamento e a destruição dos hábitats da vida selvagem estariam na causa da maioria dos surtos. Contudo, mesmo com tantas evidências alertas, a sociedade ainda tem se comportado de maneira indiferente. Desse modo, não faz sentido pensar em um mundo pós-pandemia sem uma mudança na relação sociedade, meio ambiente e economia. Precisamos remodelar nossa sociedade e nossa economia a partir da dimensão ecológica, adotando a dinâmica ambiental como modelo para nossa organização social e econômica. Sem uma mudança nessa relação, surtos infecciosos farão parte da rotina das pessoas. Uma curiosidade é que um estudo de Harvard alerta para a possibilidade de períodos de quarentena alternada até 2022, dizendo que o coronavírus teria incidência sazonal como outros vírus semelhantes, nunca deixando de participar da nossa rotina. A volta da normalidade deve ser encarada como uma nova oportunidade que o ambiente estaria oferecendo para a humanidade cuidar de sua casa, o ecossistema global. Lembrando que o ecossistema não precisa dos humanos, somos nós que precisamos dele. Um dos artigos que a gente escolheu é o do Brasil de Fato, que a recuperação econômica após Covid-19 será ecológica ou não será? Ele fala sobre como a destruição de habitats cria condições ideais para o surgimento do coronavírus. Ela também diz que Angela Merkel fez a chamada reconstrução verde pós-crise do coronavírus e que houve uma reunião de ministros do meio ambiente de 30 países. A diretora do Fundo Monetário Internacional se declarou dizendo que será preciso promover uma recuperação sustentável, porque, como sabemos, as pandemias são causadas por desequilíbrios ecológicos e então é necessário mudanças radicais pós o surto do corona, porque só com esse surto que matou milhões de pessoas por dia, conseguimos entender a importância da conscientização para a melhora de um mundo mais sustentável. Finalizando o nosso trabalho, deixamos aqui um mapa com as principais epidemias já vividas pelo homem e sua localização, que estará disponível depois para quem tem interesse. Além disso, vale ressaltar que a pandemia do Covid-19 é um problema mundial e não só de um único país ou de um único continente. Lembrando também que essa doença pode atingir qualquer tipo de pessoa e que não é apenas uma gripezinha, por isso devemos ficar em casa e seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Também adicionamos um gráfico que retrata o aumento no número de mortes no Brasil pelo coronavírus com o passar do tempo, além de apontar os dados disponíveis até o dia 20 de junho, indicando que há mais de 1 milhão de casos confirmados e mais de 50 mil mortes. Esse é um número muito grande e é um dado muito alarmante, por isso devemos ficar em casa para que esse número não suba cada vez mais. Obrigada!